Uma das prioridades do governo interino de Michel Temer é a votação da reforma previdenciária. Entre as mudanças estabelecidas estão a indexação de uma idade mínima para se aposentar e uma progressão no cálculo entre anos de contribuição e idade. No final das contas, a intenção é adiar a aposentadoria e diminuir o número de beneficiados. A reforma previdenciária está igual àquela brincadeira infantil, cabo de guerra. De um lado, puxam aqueles que querem adiar a aposentadoria. Do outro, aqueles que acham que a Previdência tem condições suficientes de manter os atuais e futuros aposentados. Entre os que formam um time contra a reforma estão os sindicalistas. Eles dizem que o verdadeiro rombo nos cofres públicos sai mesmo da dívida pública e não da Previdência Social. E acreditam que existe um interesse particular por trás da reforma previdenciária. Mas como o rentismo, os bancos querem muito que o povo brasileiro passe a investir em previdência privada, o que ocorre é que eles querem minimizar cada vez mais a previdência, ou seja, ser uma previdência bem baixinha, 1, 2, no máximo 3 salários mínimos, para que todo mundo tenha essa garantia de 1, 2, 3 salários mínimos, e a partir daí o povo brasileiro invista nos bancos com as tais previdências privadas. Quem está do lado oposto da corda afirma que com as tendências demográficas atuais e com as elevadas despesas do governo, a reforma previdenciária é a melhor opção. A arrecadação resultante dos contribuintes, que estão trabalhando, que recolhe para a Previdência oficial, é um número que diminui cada vez mais em relação aos beneficiários. A população brasileira dos anos 80 era bem representada por uma pirâmide, uma base com um número alto de jovens e um topo com poucos idosos. Depois de 35 anos, a pirâmide ganhou um design diferenciado. A base diminuiu, o meio que tinha pessoas com um crescimento gradual deu uma estabilizada e aquele topo bem mirradinho ganhou bastante gente entre os 60 e 80 anos de idade. Sendo assim, são menos pessoas trabalhando e contribuindo para a Previdência, e mais se aposentando e recebendo benefício. Com esses números, o governo fez uma conta e divulgou na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017 o resultado. A estimativa é de uma queda da parcela da população com idade entre 16 e 59 anos até 2060, com redução de 11,1 pontos percentuais de contribuintes. E já neste ano, a despesa prevista é de quase 500 bilhões, o que corresponde a mais de 7% do PIB. Por outro ângulo, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a ANFIP, aponta que a dívida ativa previdenciária brasileira soma cerca de 340 bilhões. Dinheiro de empresas e trabalhadores que não estão honrando com o compromisso. Eles ainda acrescentam que toda essa grana cobriria parte do rombo previsto para 2016. Sem falar que a reforma proposta vai prejudicar muita gente, como por exemplo os de classes sociais mais baixas, que trabalham mais cedo, muitas vezes sem registro em carteira, e se forem esperar a idade para se aposentar, mais o tempo de contribuição, vão ter que trabalhar muito mais. Agora, o governo quer tomar medidas que considera urgentes, como fixar uma idade mínima para aposentadoria, desassociar o salário do piso pago aos aposentados e tornar progressivo o cálculo 85-95 de acordo com as variações demográficas. Esse cabo de guerra está bem puxado mesmo. De um lado... Então tem problemas? Tem, mas tem outras soluções que não são aquelas que o governo está propondo. E do outro. A reforma previdenciária, então, é um mal necessário? Sem dúvida, ela é um mal porque não tem jeito. Porque ninguém vai conseguir, nenhum governo vai conseguir se manter com déficits crescentes na aposentadoria. Resta agora saber qual é o lado mais fraco da corda. Sobre a reforma previdenciária, o ministro Henrique Meirelles acredita na aprovação pelo Congresso. Ele afirmou que as negociações estão em ritmo avançado e espera que isso ocorra tão logo seja possível. E, recentemente, o Palácio do Planalto anunciou que não vai incluir os militares na proposta de unificação da Previdência. Em contrapartida, eles estudam a possibilidade de ampliar de 30 para 35 anos o tempo de serviço militar para a reserva. Esse é um assunto complicadíssimo, é espinhoso, não é de agora que isso é discutido pelos governos, a manutenção da Previdência. O número que foi
que foi apresentado pelo governo, pela gestão do presidente Temer, do presidente interino, é de 146 bilhões de reais no rombo da Previdência para este ano. A estimativa é de 167 bi para o ano que vem. É um problema que precisa ser solucionado. É muito complicado, né? Então, realmente, esse é sempre o que a gente diz, né? É o calcanhar de Aquiles, né, que tem do governo para poder resolver. Então, é muito difícil que você está mexendo com as pessoas, né? Tá certo? E as pessoas realmente, a idade, a gente concorda, quer dizer, isso tudo está acontecendo, ou seja, você tinha 3 ou 4 filhos por família, não era isso? 3 ou 4, agora você tem 1. Quer dizer, a manutenção acaba, a longo prazo, se tornando insustentável. A população está ficando, realmente está envelhecida, né? Tá certo? E com isso você tem muitas pessoas recebendo aposentadoria e poucas pessoas contribuindo. Né? Então isso aí não deixa de ser um motivo. A conta não fecha. Agora, como que você vai, né, mexer com aquelas pessoas? Quer dizer, o cara chegar a uma certa idade e não tem mais condições realmente de trabalhar. Embora você agora com remédio, com toda a tecnologia que tem, as pessoas têm realmente vivendo mais, mas chega a certa idade que realmente não consegue. Então, tu vê que é um pouco complicado. Então, eu acho que tem 2 pontos que são bastante significativos nessa discussão. A primeira é que as pessoas que estão, claro, nessa transição demográfica, agora precisando da aposentadoria, eles contribuíram dentro de uma regra. Mudar a regra no meio do jogo é muito ruim para quem contribuiu. Agora, se a Previdência não aplicou de forma correta esse dinheiro, ou seja, eu estou contribuindo para a minha aposentadoria, cabe ao gestor da minha carteira de Previdência que faça investimento para que, quando chega a minha vez de aposentar, eu tenha o dinheiro que eu contribuí. Agora, o problema é que a Previdência trabalha no regime de caixa, ou seja, quando tinha mais pessoas trabalhando e menos recebendo contribuição, não foi feito o planejamento, ou seja, não foi feita a reserva para que aqueles que entrem agora nessa situação recebam o dinheiro que ele contribuiu. E outro aspecto, hoje a Previdência que é deficitária é a Previdência pública, dos servidores públicos municipais, estaduais e federais. Agora, a proposta de reforma já deixou um grupo fora, que são os militares. Se vamos fazer com todo mundo, sobretudo os funcionários públicos. E um grande problema que tem na esfera pública é a progressão de carreira. O sujeito acaba, nos últimos anos de carreira, recebendo um salário maior e aposenta com aquele salário maior. Então, a regra do jogo tem que ser mudada nesse sentido, ou seja, qual foi a contribuição dele ao longo da carreira? Façamos uma média disso. E o terceiro aspecto, não considerar tempo de trabalho é extremamente injusto para os mais pobres. As famílias mais pobres começam a trabalhar mais cedo, enquanto a classe A e B começa a trabalhar com mais de 20 anos, alguns até com quase 30 anos, os mais pobres começaram antes. Consequentemente, eles têm direito a receber uma contribuição mais cedo. Então, tirar essa conta, levando em consideração tempo de contribuição, deixando isso como uma conta secundária, é muito ruim e é extremamente sem falar prejudicial. dos políticos também, né? Esse é o grande problema que nós temos, que existe até uma ação aí, né, passando, os políticos entrarem também. Por que eles não recebem do INSS, né? Por que eles têm a aposentadoria integral deles com pouco tempo até de, né? O cara, às vezes, com 8 anos já tem direito a uma aposentadoria, né? Então, existe uma briga também em cima disso. Quer dizer, por que eles também não contribuem com o INSS igual somos nós normais? São muitos casos para serem discutidos, muita coisa para ser analisada. Mas uma das coisas também que talvez provoque esse rombo bilionário de 146 bilhões é que quando a gente fala de Previdência, a gente esquece que a Previdência tem 2 partes, né? O INSS, o Instituto Nacional da Seguridade Social, é dividido entre a Previdência daqueles que contribuíram durante os anos de trabalho e a parte da Seguridade Social, que é para aquelas pessoas que não contribuíram, mas também são amparadas. O fundo é dividido. Tudo junto, né? Dividido para daí, não é? Muito bem feita essa observação sua. Ou seja, aqueles trabalhadores rurais que não contribuíram, estão recebendo agora, não tem que entrar na conta. Esse é um benefício social que tem que ser pago pela sociedade brasileira como um todo. Não é na conta da contribuição da Previdência. Toda vez que discutimos, tem um déficit porque entrou beneficiários que não contribuíram. Mas essa é uma função social do Estado brasileiro. E eu gostei muito do nosso entrevistado, representante do
sindicato, até analisando a possibilidade de ser interesse do sistema financeiro, hoje, que tem muito interesse em avançar a previdência privada. Mas é necessário um estudo com maior profundidade para ver exatamente o que nessa história, de fato, nós podemos atribuir um projeto amarrado ao sistema financeiro. Os bancos ganham muito e talvez tenha pressionado o governo para ganhar um pouco mais também com previdência privada. Uma migração. Por isso que é importante, quem tiver condições, de ter uma previdência privada para complementar essa aí. Isso é muito importante, desde o começo, desde que ele seja mais novo, a partir de 20 anos, ter uma previdência privada. Isso é fundamental para a tranquilidade de todos. Quem é possível, né, obviamente. Eu queria acrescentar só um ponto. Até o final do governo Dilma, a Previdência fazia parte da área social do governo. Com o governo Temer, passou a fazer parte do lado financeiro, ou seja, foi anexado ao Ministério da Fazenda. E, diante disso, a análise da Previdência Social vai ser uma previdência levando em consideração as questões financeiras. E isso é extremamente negativo para a sociedade brasileira. Por quê? Porque nós temos que discutir a questão financeira, mas amarrado às questões sociais, como aqueles trabalhadores rurais que não tinham carteira assinada e que estão recebendo agora. Eu não posso colocar todo mundo no mesmo bolo. E, a partir do momento que o governo estabeleceu que a Previdência deveria estar amarrada ao Ministério da Fazenda, subordinada ao Ministério da Fazenda, mudou a regra do jogo. Então, ela deveria estar dentro da pasta de assistência social, do trabalho, em qualquer uma outra, e não no Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda tem outras funções para discutir a questão econômica no país.